Santo André, São Paulo, Brasil. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvintes, olá, internautas, boa tarde, bem-vindos ao programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Frismo, nós estamos na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos, ao vivo também por imagem, nas redes sociais, pelo Instagram, @programa Gente que Fala, e na nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Visite o nosso blog, gentequefala.com.br, e participe pelos telefones 3289-3580 ou 5052-5555. E os nossos convidados desta edição de hoje do programa Gente que Fala, aqui na Rádio Trianon. À minha esquerda, para você que nos acompanha por imagem, o empresário André Matarazzo. Bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu de estar aqui no Gente que Fala, né? Aqui na Rádio Trianon, é sempre um prazer estar com você. Muito obrigado. Também o médico, sempre deputado estadual, Milton Flávio, atualmente na assessoria da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ex-deputado estadual, ex-superintendente do IANSP, não faltam cargos. Bem-vindo, Milton Flávio. É vantagem de ficar velho. Tem história para contar. Sempre tem. Mauro, é um prazer estar aqui com você, estar aqui na Rádio Trianon, reencontrar o Fausto, Zenilda e falar com seus ouvintes. Muito obrigado. O advogado Dr. Estácio Ayrton Alves Moraes, especializado em direito trabalhista. Seja bem-vindo. Olá, Mauro, boa tarde a todos aqui da bancada, é um prazer estar com todos. E vamos lá, no Gente que Fala, sempre um prazer aqui. E também na nossa mesa, no programa Gente que Fala de hoje, o coronel PM Roberto Alves dos Santos, advogado, psicólogo, foi subprefeito de Vila Prudente e Sapopemba na gestão Kassab. Seja bem-vindo, coronel. Muito obrigado aos nossos ouvintes e aos web, internautas que estão nos acompanhando, Andréia, Milton e Estácio. É um prazer compor essa mesa. Então vamos lá, nosso primeiro tema de hoje, gestão Covas muda metas da Prefeitura de São Paulo. Há 1 ano e meio da eleição, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou uma revisão do plano de metas aprovado em 2017, com maior foco em ações de zeladoria. Só o orçamento para serviços de limpeza e capinação chega a 3 bilhões e 400 milhões de reais, ou seja, 4 vezes mais do que o investimento em novos equipamentos de educação e saúde. Segundo Covas, o plano de metas passa a ter 36 objetivos em 3 eixos. São eles: cuidar da saúde, proteger o cidadão e inovar a gestão. André Matarazzo, ação de zeladoria nunca foi um forte do poder público, né? Normalmente, se quer investir em novas coisas, chama mais atenção, dá mais voto, não? Te diria que foi sim, na época que eu estava na prefeitura, e que o coronel Roberto também estava, o grande investimento foi na zeladoria. É um dos, porque não é também só, não adianta você fazer só zeladoria. Eu acho que o problema, eu estou vendo aqui sempre palavras bonitas, eixos, né? Eixos, cuidar do, como é que é? Cuidar da cidade. Né? E proteger o cidadão. O cidadão não precisa nada disso. O cidadão, ele só não quer que atrapalhem ele. Né? O cidadão quer o serviço pelo qual ele paga, porque ele paga impostos, é ter serviço de qualidade, ter a limpeza pública funcionando, que é o mínimo, né? Ter o sistema de drenagem da cidade limpo, que é limpeza de boca de lobo, limpeza de galerias, limpeza de bueiros. Isso você tem de começo de maio até o final de setembro para fazer isso, que é a época de secas, limpar todos os piscinões, limpar os córregos. Você sabe que os córregos, se você não tira o capim, o que acontece? O lixo começa a parar naquele capim, sobe a água e vira esses alagamentos que nós estamos vendo. Mesma coisa as galerias. E tem uma coisa
que fala-se muito pouco, mas que é determinante numa cidade como a nossa, que são as operações cata-bagulho, que é você avisar a comunidade de determinado bairro, colocar os caminhões lá para pegar móvel velho, aquela cama que o cara não usa mais, o sofá que ele joga, senão ele vai deixar na rua. Tudo isso você precisa fazer permanentemente, porque aí você mantém a cidade em ordem para ela aguentar chuvas e mesmo mais limpa, evita epidemias aí de dengue e uma série de outras coisas. No fundo é o seguinte, ser prefeito e trabalhar na prefeitura é para quem gosta de problemas e quem tem humildade, é verdade, para ouvir reclamações, porque você não vai agradar 10 milhões de pessoas, não há hipótese. Então, mas só que o seu trabalho é fazer o que essas 10 milhões de pessoas querem. Então, é 24 horas por dia tentando resolver problemas. Esse é o papel de um prefeito. Não dá para usar São Paulo como plataforma de lançamento de candidaturas para outros lugares. O prefeito é 24 horas na rua e falar pouco e fazer muito. Milton Flávio, administrar é eleger prioridades. Todo mundo administra alguma coisa na vida. Até a dona de casa tem que administrar as coisas de casa. Então, tem que ver o que vem na frente, o que é que está sendo necessário e o que é mais urgente. A população, claro, precisa de saúde, educação, segurança pública. E isso é prioridade. Agora, chega uma hora, você vê, ações de zeladoria. Provavelmente o prefeito está movido por essas questões aí de viadutos, essas pontes aí que estão dando problema, deve estar movido por isso. Olha, Mauro, eu estava aqui olhando com cuidado, né, cuidar da cidade. Eu só vou fazer aqui um comparativo, porque o Dória, quando começou a sua gestão, a primeira ação que ele fez foi Cidade Linda. Começou às 6 da manhã, com essa preocupação. Então, quando você diz, olha, estamos mudando os eixos, não foi a primeira. A primeira preocupação do prefeito foi criar o programa Cidade Linda. Né? Quem que era responsável pela Cidade Linda? Era o secretário das prefeituras regionais, que era o atual prefeito Bruno Covas. Então, na verdade, em tese, não houve nenhuma mudança de eixo. Proteger o cidadão significa que você vai... parece que agora uma das metas é reduzir a Cracolândia em 80%. Me desculpe. Né? Inatingível. Inatingível. Estou afirmando agora como médico. Né? Até porque nós estamos há 2 anos e isso não aconteceu. Não há razão, né, em um tempo tão curto, e mantendo a política que nós temos hoje, e as pessoas que estão lá, que você consiga um resultado desta monta num prazo tão curto. E, por fim, inovar... E o Milton falou uma coisa que é muito importante. Esse negócio da Cracolândia é saúde pública. É saúde. Misturado com segurança, mas o fundamental é saúde pública. É saúde pública, né? Social e saúde pública e menos caso de polícia. Eu ando muito preocupado, e aqui vou externar, porque já disse isso publicamente, né, não sou de falar muito, mas eu tenho a minha página no meu Face em que eu me coloco, e o André me conhece há muito tempo, eu sempre me coloco, eu tenho esse defeito grave de não me omitir, né? Eu fico preocupado quando você fala em cuidar da cidade, e eu leio, como li há dias atrás, que houve uma comunicação do Mauro Ricardo de que ele vai suspender o custeio dos bombeiros na cidade. Né, quando ele fala em que vai ou pretende transferir 4 hospitais do município para o estado. Então, desculpa, cuidar de gente é efetivamente atender aquelas demandas que são as mais urgentes para a população. E eu não conheço nada mais urgente do que saúde. Então, eu tenho uma certa dúvida e não vi, estou sendo muito honesto, torço para que dê certo. Né? E a outra coisa, para terminar, Mauro, né? Com o mesmo time, você não ganha campeonato. O time que nós temos na prefeitura, não adianta você mudar eixo, não adianta você mudar meta. Você teria que ter gente disposta, gente capaz, gente eficiente e instrumentos que aparentemente não tiveram até agora. Se você não mudar nada, não basta você mudar o título do livro, né? Se o que está dentro dele não houve nenhuma alteração. Doutor Estácio, essa mudança de plano de metas do prefeito Bruno Covas. Pois é, Mauro. Na verdade, eu ouço de quem?
de quem usa todo o município de São Paulo. Quem são? Os clientes que a gente ouve lá no Fórum, na Barra Funda, Zona Sul, Zona Leste, e todos são unânimes a dizer a você que realmente eles têm total deficiência do serviço público, por tudo aqui que já foi falado pelo André e pelo deputado o Milton Flávio. E eles, a queixa sempre é a mesma. Não consegue chegar, vamos dizer assim, levando para minha experiência lá nos fóruns, né? Com relação ao transporte, continua ainda com muita complexidade. Com relação à limpeza, onde eles moram, também várias queixas. Ou seja, ao que parece, os problemas não somem e vão se avolumando, né? Então, é isso que eu posso deixar de contribuição aqui, aí aos ouvintes, dizendo aquilo que eu ouço dos meus clientes que convivem, que usam toda a cidade de São Paulo, né? Coronel Roberto, o senhor já foi subprefeito em Vila Prudente, Sapopemba, em 2011, 2012. Quanto que o senhor tinha lá de verba para a zeladoria? Custa quanto a zeladoria? Bom, primeiro que é importante enfatizar que o grande serviço prestado pelo município é manter a sua zeladoria mesmo, né? Seria infraestrutura em obras, tudo isso que a gente faz dentro desse cenário, dentro de uma programação lógica, né? Você tem que manter o que você já construiu e tem que sanear a cidade. O nosso grande problema de falta de infraestrutura é que São Paulo cresceu demais, cresce demais, e a nossa gestão continua pequena, porque são gestões descontinuadas, a cada 4 anos ou 2 anos, depende do cenário, né? A cada momento nós temos uma nova gestão. Então, quando se fala em novo eixo, lá os eixos são os mesmos. Você tem que fazer zeladoria, tem que manter a cidade limpa, tem que manter a infraestrutura de saneamento básico, você tem que manter o básico. É como uma zeladoria de um prédio. Por melhor que sejam os moradores, vai ter reclamos, mas se você fizer a sua parte, está justificado. É que nós não conseguimos. Quando você faz uma contratação de uma empresa para prestar o serviço, a premissa é de que ela faça o serviço. Agora, nem sempre acontece. Você contrata uma empresa para manter a cidade sem buracos. Está lá, tem um contrato. Aí você vê buracos na cidade. Está sendo priorizado. Nós não vemos de onde vem a priorização, qual é o quadro. Então, um pouco mais de transparência em qualquer gestão, mostrando o que faz, por que faz o que faz. Não vai dar para fazer tudo em 2 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos. São Paulo tinha que estar sendo pensada, como na gestão Kassab eu era, para daqui a 20 anos, 30 anos. Não adianta pensar para 2 anos. São Paulo não aceita pensamentos pequenos. Nós somos uma cidade que, se fosse um país, seria o 30º do mundo em economia. Nós não estamos falando de alguma coisa pequena, tudo aqui é maior. Todos os problemas têm uma dimensão maior, todos os cenários são maiores. Nenhum ser humano, prefeito, secretário, nenhum ser humano sozinho, ele consegue fazer nada, por melhor ideias que ele tem, porque ele tem que ter uma estrutura, um time, como foi até falado. Se você não tiver um time, não adianta ter um goleador. É isso. Então, você pode ter o melhor prefeito do mundo, mas se sua equipe, se sua infraestrutura, ela não te der o respaldo, não fizer cada um sua parte, descentralizado, que o gestor possa só acompanhar, nunca vai dar certo. É só fazer um planejamento de uma família com 5 membros. Se você não acompanhar de detalhe a detalhe de cada coisa que você faz, da delegação que você dá do seu cartão de crédito ou de qualquer... você tem um descontrole. Imagina, numa cidade, nós estamos falando de 12 milhões de moradores, mas tem mais 18 milhões de circunstantes que passam por aqui, da Grande São Paulo, de outros estados. Isso aqui é uma loucura. Não comporta os carros que circulam por aqui, não comporta a quantidade de lixo que nós produzimos e que nós despejamos de forma irresponsável. Aí vem, não é o setor público que tem que ficar catando o nosso lixo. Ele tem que estar recolhendo o nosso lixo. Mas hoje é tão desorganizado que esse serviço de recolhimento, né, desses materiais que você... É o cata-bagulho. Passa o cata-bagulho, no dia seguinte está lotado de material. Roberto, posso só fazer um parênteses? Eu me lembro, quando fui diretor, superintendente do IANSP, Mauro, eu me lembro que eu enfrentei durante um certo tempo uma situação que me constrangia, né? Eu percebia que os nossos funcionários, embora a gente trabalhasse muito, tinham uma dificuldade de entender a mensagem que a gente passava, que era de dar um atendimento mais humano, mais carinhoso. E aí, André, um dia, eu fui reclamar para o indivíduo e falou: doutor, eu vou te levar para conhecer o alojamento dos nossos funcionários. Pronto. Sabe como eu chamei o alojamento? Que era o Carandiru. Era um negócio vergonhoso, era uma pocilga.
Aí eu entendi, quer dizer, como é que alguém que era recebido, que era acolhido, que tinha aquele vestiário, aquele local, Pode prestar algum serviço, né? não pode entender que ele deva oferecer um serviço melhor do que ele recebia. Eu acho que você estava colocando, Roberto, se foi prefeito, se você não tiver uma parceria da cidade, eu estava vendo isso ontem, a minha mulher chamou a atenção. As inundações, aí o pessoal pegando o sofá e jogando no meio da rua. Ela disse, será que eles não perceberam que parte da inundação decorre disso? Agora, se a cidade não oferece ao cidadão, se não dá ao cidadão essa sensação de que ela é parceira, de que ela vai atuar, que ela vai compensar, que ela vai mitigar, Isso. o cidadão... O primeiro ponto é esse, porque o cidadão, ele paga por serviço, porque ele paga impostos. Então, ele espera ver o serviço prestado. Um pouco como o metrô. Por que o metrô é bem cuidado? Porque o cara entra na estação, sempre encontra a estação limpa, arrumada, o metrô. Agora anda tendo muito problema, mas ele chegava na hora certa, saía na hora... Então, você tem a correspondência do cidadão a essa qualidade de serviço. Ele trata direito. Agora é isso. O cidadão vê a cidade. Você já viu o que tem de buraco na cidade? É até muito interessante, porque a gente vê as desculpas, né? Eu vi ontem um programa de televisão, a prefeitura se justificando, e disse que catalogou 38 mil buracos. Vamos, cataloga para quê? Você tem que catar, bom, porque aí não tinha massa, seja o que for, falta de planejamento, não ter massa. Tudo bem. Aí diz que em 40 dias vai tampar os 38 mil buracos Não vai. cadastrados. Isso aí, pois é, agora, é que eu digo, é falar por falar, porque a cidade gera naturalmente todos os dias 550, 600 buracos novos, época de seca. Dias como hoje, com essa chuva, é 900 buracos, isso é medido. Então, é questão de fazer a conta. Em 40 dias, além desses 38 mil buracos cadastrados, terão mais 20 mil buracos se não chover nenhum dia. Então, não vai fazer. E tem um detalhe que é importante enfatizar. Tapar buraco não quer dizer que você resolveu o problema viário. Não, de jeito nenhum. A condição que nós fazemos, porque toda vez... Fazer uma construção é uma coisa, você idealiza, você projeta, você programa. Fazer reparo é sempre mais complicado. Principalmente quando você vai fazer reparo. Eu ando muito pela cidade. Passei na Avenida Presidente Wilson. Já estão saindo os paralelepípedos que estavam embaixo da capa de asfalto. E quando você fala, André, 500 né? ou 600 buracos por dia, isso é falta de zeladoria. É um material já desgastado, que já poderia ser... Mas vamos dizer que o asfalto ele tem desgaste. Tem um problema. Que aí é outra coisa. Ele estava falando, o coronel, da contratação das empresas para prestar um bom serviço e tal. Mas a gente sabe que empresário é a minha origem, né? Então eu falo isso sem falar de cátedra. O papel dele é ganhar o máximo possível com o menor custo possível. O comprador desse serviço, ele tem que exigir uma qualidade. Sim. Como é que ele exige? Se não ficar bom, devolve. Então, na hora que você compra a manutenção, você tem que acompanhar para saber se o serviço está bem feito ou não. No caso de asfalto, é um negócio básico. Você tem as fórmulas de asfalto que exigem, que a cidade exige, em função do quê? São todas coisas aritméticas. Quantos caminhões passam naquela rua? É caminhão carregado, caminhão vazio. É uma rua que só passa carro ou é uma rua que só passa ônibus? Por exemplo, o Fernando Haddad colocou as faixas de ônibus pela cidade. Ótimo. Só que por que corredor de ônibus é de concreto? Porque o asfalto não aguenta o ônibus. Então, você olha nas faixas de ônibus, você anda lá que nem cabrito. Sim. Tudo bem, foi uma solução, mas só que não pode largar isso assim, aqueles corredores, você tem que arrumar. O concreto quebra, né? Agora, falando em corredor de ônibus, quantos quilômetros de corredor de ônibus fez a gestão do Haddad até agora? E essa gestão? Nada. Zero. O Haddad fez 2 quilômetros. 2 quilômetros. Se não me engano. 2 quilômetros. Poxa, nós precisamos de transporte público. Nós precisamos de transporte público urgente, de qualidade, né? Porque o transporte público de São Paulo, ele tem qualidade cubana com custo alemão. Né? A gente começou caro e ruim. A gente começou falando de zeladoria e entramos nesse assunto dos buracos da cidade. Vou ler essa nota aqui. A Prefeitura de São Paulo começou ontem uma operação, segunda-feira, hoje é terça, né? Isso. Uma operação para fechar 38 mil buracos em 40 dias. A escolha dos buracos foi feita com base nas reclamações registradas no telefone 156. A maior parte das queixas veio da Zona Leste. O secretário municipal das subprefeituras, Alexandre Modonese, disse que a prefeitura tem pessoal
e material suficientes para cumprir a meta, e que o atraso atual se deu por causa do fechamento de uma usina de asfalto. É isso mesmo? Temos material, temos pessoal? Então, mas veja, se deu pelo fechamento de uma usina de asfalto. Quem fechou a usina de asfalto foi a própria prefeitura, para privatizar o terreno. Mas para você fechar a usina de asfalto, você tinha que ter previsto que ia precisar de asfalto. O Alexandre Modonesi, que é o secretário de subprefeituras, ótimo cara, foi meu subprefeito na época da Vila. Ele está tentando justificar dentro do que ele pode, mas ele sabe que o que aconteceu é que ele não teve dinheiro nenhum, não tem recurso, né? Sabe lá onde é que estão os recursos da prefeitura? É para tudo menos para tomar conta da cidade. E o programa Asfalto Novo, por onde anda? Então, eu não estou lá, né? Mas de qualquer Se maneira, faltou massa, Milton, para tapar buraco, como é que você vai fazer recapeamento? Agora vão arrumar 400 quilômetros de calçadas. Vamos ver. Tudo isso aí, eu entrei em 2011 na subprefeitura, já tinha toda uma história. São Paulo tem essa história de buraco. Eu acho que São Paulo nunca ficou sem buraco. Na nossa gestão que você tem, nós fizemos 3 mil quilômetros de recapeamento. A usina ela teve que trabalhar de forma redobrada, eram quase 24 horas, por isso até houve um reclamo da população, tinha um impacto ambiental nisso aí. Acabou também. Mas cada um fez sua parte, cada um fez sua parte, porque onde tinha uma usina de asfalto, daqui a pouco tem pessoas morando do lado. Primeiro a gente cria uma condição, aí depois as pessoas se aproximam dela, aí depois como morador passa a me incomodar. Então nós temos um problema em São Paulo. São Paulo não é uma cidade organizada, não é projetada. O que o Milton está dizendo é que o Ministério Público exigiu que a usina saísse de lá. E cá entre nós, tinha que sair de lá pelo lugar que está num terreno no Pacaembu, mas você pode planejar. Tem mais de 30 anos que o Ministério Público entra com ações contra a usina. Não é uma coisa de um dia ou outro. É que nós vemos, eu recordo muito bem que essa falta de... Nós não temos uma transição das gestões. Então, toda hora, a cada 2 anos, a cada 4 anos, a cada 1 ano, muda o gestor, mas, muda o Coronel, conceito. posso falar uma coisa? Claro. Pior, nesses últimos 2 anos, São Paulo já teve 72 subprefeitos, porque troca subprefeito todo dia. O cara não consegue conhecer, e nesse último ano é uma rotatividade brutal. Né? O Ipiranga teve 5 subprefeitos. Prefeitos, nós já tivemos 4 esse ano. 4 prefeitos. É louco. O titular que foi eleito, o vice que assumiu, aí o vice viaja, assumiu o Milton Leite, que era presidente da Câmara, depois, no dia 1º desse ano, começou janeiro, o prefeito se mandou, assumiu o Eduardo Tuma, que era o outro presidente da Câmara. Como é que pode uma administração funcionar assim? E o pior disso, eu até vou enfatizar, porque o subprefeito, essa é uma grande... Nós sempre tivemos administrações regionais, muda-se o nome, mas tem que descentralizar. Você tem que ter gestores para fazer zeladoria, para fazer infraestrutura nas cada regiões. Nós temos, por exemplo, municípios em São Paulo com 600 mil habitantes. Roberto, tem 30 municípios no Brasil com... Subprefeitura, você quer dizer? Pois não, subprefeituras com mais de 600 mil moradores. Veja bem, eu queria fazer aqui um comentário, e aqui vai um elogio para o nosso ex-prefeito Serra. Muita gente criticou o Serra quando ele trouxe para ser subprefeito de São Paulo políticos experimentados, pessoas que tinham já vivenciado, já tinham sido prefeitos. Todos eram ex-prefeitos de municípios. Cidades importantes. Eu sempre fui político, né? Digo fui porque eu não pretendo mais disputar a eleição, mas dos ex-prefeitos regionais, ou dos subprefeitos do Serra, muitos se candidataram a deputado estadual e a deputado federal e foram eleitos depois de uma gestão que foi curta, foram 2 anos, não foram nem 4 anos. O André falou uma coisa importante, né? Eu às vezes me pergunto, houve um momento, o Coronel não fica bravo comigo, não fico bravo. Houve uma mudança que particularmente eu não entendi à época, quando o Kassab decidiu, vou colocar os coronéis, porque ele pretendia dar talvez um banho de disciplina, um banho de moralidade. Veja bem, tinha um norte. A pergunta que eu faço é, como é que você pode imaginar que você vai resolver a questão da zeladoria da cidade com essas coisas que o André acabou de falar? E, sobretudo, eu ouso dizer, eu conheço parte dos prefeitos regionais, parte dos subprefeitos, né? Eu sempre digo, né, dificilmente o André conhece essa região, porque ele visitava e foi um parceiro importante da nossa prefeitura de Botucatu. A maior parte dos prefeitos que hoje exercem a atividade na prefeitura não seriam eleitos prefeitos
de Tatinga, de Pardinho, Mas jamais. de Bofete. Jamais. Por quê? Porque não tem aderência com a população. Se forem candidatos hoje a vereador, eu duvido que qualquer um deles seja eleito. Então, é importante deixar claro que para ser zelador, a única coisa que você precisa ter é competência profissional para lidar com pessoas, com equipamentos, com infraestrutura. Você não precisa ter nenhum tipo, você não precisa ser político para ser uma atividade de gestor. Aliás, Mas o ser político é o seguinte, é saber lidar com as... mas não necessariamente Não, sabe. Não, então, mas tem Nós que saber. tivemos- O Pois é. perfil do subprefeito, ele tem duas coisas que ele tem que ter. Saber conversar com as pessoas, Pois é. principalmente ouvir Pois e é. conhecer a máquina pública para Só poder fazer isso. acontecer. Por isso que ex-prefeitos funcionavam, e nós tínhamos posto na época o Serra, ex-prefeitos que tinham sido reeleitos. O cara, tinham quando sido bem é avaliados. eleito uma vez, é porque ele é bom politicamente. Quando é reeleito, é porque fez uma boa gestão. Eu vou falar da gestão E- que eu passei, porque eu não conheço, eu conheço muito bem a estrutura estatal do Estado de São Paulo. Eu fui oficial da Polícia Militar durante 31 anos, Posso fazer ativo. um parênteses? Claro. Eu não fiz nenhuma crítica. Não, não é ao crítica, é um coronel. comentário, Quando ele não. Quando ele definiu assim, ó, vamos colocar coronéis, quer dizer, né? Eu sempre acho, eu sou um pouco contra essa questão dogmática. É isso. Não, Certo. não é porque coronel que é ótimo, agora não é porque não é coronel que é Gente, é ruim. isso. E Toda só para vez- terminar, e por outro lado, você vive situações que no passado, e acho que não é mais verdadeiro. Quando o Dória, eu digo, quando nós ganhamos a eleição, disputamos e ganhamos a eleição, o Dória tinha apresentado uma proposta que foi aprovada pela população, de que os subprefeitos necessariamente moravam ou deveriam morar na região. Nem isso eu acho que está sendo mantido. Não. Então, Estou mas- dizendo porque eu saí da prefeitura e me demiti, né, e eu havia sido convidado para ser subprefeito, né, e eu não quis, porque não era do meu perfil, não era o que eu queria fazer. Mas eu perguntei por curiosidade, né, vocês estão pensando em me dar qual subprefeitura? Talvez São Mateus, pô, desculpa. Não mora lá, né? Eu moro na Bela Mas, Cinta. mas aí eu vou. O que eu vou fazer lá em São Vamos Mateus? colocar essa questão isso de morar mesmo. na cidade e conhecer as suas realidades. Eu passei por uma gestão em que coronéis foram colocados na posição e se deram muito bem, porque são pessoas comprometidas com a legalidade, com a estrutura, e missão paga, missão dada, missão cumprida. Se todo mundo tivesse esse propósito na vida, as coisas aconteceriam melhor. Vamos imaginar um prefeito de uma cidade do interior que venha para o município de São Paulo. Qual é a realidade que ele encontra? No interior ele é conhecido, as pessoas sabem o nome da família, sabem a história dele. Ele vem para uma cidade de São Paulo, que ele é um estranho, ele não sabe as ruas que se usa para chegar na Sim, própria sede da prefeitura. E sem dúvida, só que Então, aí você escolhe os que conhecem Mas e que têm talento. pra nessa isso. gestão que foi falada, que tinham pessoas que não conheciam, não sabiam chegar. Posso te dizer, Claro. foi a melhor gestão que a prefeitura Gente, teve nos últimos 50 anos, desde Anchieta. quem A gestão avalia- começou com o Serra e Quem terminou com o avalia Kassab. gestões é a população. Então, tanto que o Kassab foi reeleito. Gente, eu quero falar assim, todo gestor tem pessoas que gostam do seu trabalho e tem pessoas que são antipáticas ao seu negócio. Se você não atende a região, nós temos em São Paulo realidades muito distintas do que acontece próximo à região do centro da cidade e à periferia de São Paulo, da cidade. Tem gestores que se preocupam com as pessoas que estão mais desprovidas. Então mesmo, você tem lá... Sim, mas desculpa, aí você tem o tom da prefeitura. Quem dá o tom é o prefeito. Pois é, só que o prefeito Os muda 4 subprefeitos vezes. têm Se o que ajustar. subprefeito Não, muda... hoje a gente sabe Então, gente, tanto que a cidade está Tudo é gestão. Se você puser para qualquer profissional de qualquer série, pode ser um médico. Pode ser um médico, você não tem problema, pode ser um engenheiro. Roberto, posso dar um dado Claro. que me assustou, André? Eu li na semana passada que o Mauro Ricardo, veja bem, e quem anunciou foi o Mauro Ricardo. A matéria diz isso. O Mauro Ricardo decidiu que ele ia devolver, ou ia repassar para o Estado 4 ou 5 hospitais municipais. Veja bem, o secretário da Fazenda resolveu devolver ou repassar para o Estado, dizendo que ele entendia, ele, secretário da Fazenda ou do governo, que esses hospitais deveriam ser geridos pelo Estado porque faziam um atendimento secundário e que, segundo as leis da saúde, é obrigação, o que não é verdade. Nossa. Mas, de qualquer maneira, veja bem, eu imagino, que esse tipo de anúncio, primeiro, deveria ter passado por uma avaliação do Conselho
municipal da saúde, é obrigação. No caso desse, de você passar 4 hospitais, inclusive do servidor público municipal, teria que ter passado pela Conferência Municipal da Saúde do município. Mais do que isso, para o Estado aceitar 4 hospitais, ele teria que também passar pelo COSEMES. Por quê? Porque isso vai impactar a vida do Estado. Agora, né, e a mesma coisa deveria passar pelo Conselho, né, pela Conferência Estadual da Saúde, porque é uma mudança de paradigma que vai implicar. Porque, veja bem, você fala, mas doutor, mas nós vamos passar? Não, não vai passar. A hora que eu pego um hospital municipal e transfiro para o Estado, significa o quê? Que esse hospital passa a ser do Estado e, portanto, ele vai ser compartilhado com o indivíduo que mora em Andradina, Ilha Solteira. Claro. Então, Milton, você que entende, isso que eu queria que vocês me explicassem, porque eu também entendo. Acontece isso, quer dizer, você aumenta muito a necessidade de atendimento dele. Não só isso, André, porque veja bem, quando você tem um hospital que é municipal, ele atende os munícipes daquela cidade. Daqui. No momento em que ele passa a ser estadual, ele abre para outras cidades. Ele passa a trabalhar com um sistema na rede único do Estado inteiro. Do Estado, é obrigatório. Ele passa a ter um compartilhamento. Quer dizer, o hospital do M-Boi Mirim não vai atender só São Paulo, ele vai atender São Paulo mais Claro, se os outros 639 municípios. Você não pode priorizar aquela população, não tem porque é a verba do Estado. Mas o mais grave que eu vejo, veja bem, é que até hoje eu não vi nenhuma manifestação do secretário estadual da Saúde dizendo que teria discutido, que teria conversado, né, com alguém. Mais do que isso, se alguém tivesse que anunciar isso, eu imaginaria que teria que ser o secretário municipal da Saúde. Sim, e principalmente que eu vi, ou prefeito. Prefeito e governador. Nós vimos ontem município, o próprio governador do estado dizendo que está tendo que contingenciar recursos, que está sem dinheiro, não é isso? Sim. E como é que vai assumir 2 hospitais do município? Não, 5 hospitais. Ou 5, aí o Mauro Ricardo disse o seguinte, olha, com isso a prefeitura vai economizar R$1 bilhão. Claro. Veja bem, ela não vai economizar, ela vai transferir para o Estado essa responsabilidade. Então, que está cortando o orçamento porque está sem dinheiro, o Estado. Tanto é que isso não se ventilou mais. Não seguiu esse assunto. Mas legalmente você não pode, o menor não pode passar para o maior, não existe essa, eu vou passar para você, não existe isso. E como é que o secretário da Fazenda, o Mauro Ricardo, toma uma decisão deste tipo, deste teor, sem a consulta aos demais? Mauro, eu estou sendo muito crítico hoje, mas porque isso me preocupa. E eu diria que o fato do Mauro Ricardo tomar uma série de decisões que, na minha opinião, deveriam ser tomadas eventualmente pelo prefeito ou pelo conjunto de secretários da prefeitura. O que aconteceu? Nos últimos 2 ou 3 meses, nós tivemos uma coisa que é incomum na administração pública. Nós tivemos o pedido de demissão de 3 secretários. Nós tivemos a minha demissão não foi por conta de corte, porque a minha secretaria não tinha verbas, e, portanto, eu não posso atribuir a esse tipo de restrição. Mas o subsecretário, ou secretário adjunto de saúde, o Eduardo, que foi o secretário adjunto da VIUIP, e que talvez fosse o melhor técnico que nós tínhamos na prefeitura, na área, porque era alguém da área, pediu demissão porque não conseguiu continuar. E o Zé Castro, que é um menino que eu reputo menino de ouro, um garoto, não sei se ele estava pronto para ser secretário, mas vinha cumprindo com um papel excelente, dedicadíssimo, também se demitiu porque foi comunicado, sem ser consultado, que ele teria que conviver com um corte de orçamento que eu conheço a secretaria dele bem, que inviabilizaria os compromissos que ele tem hoje com as ações sociais da prefeitura. E, por responsabilidade, se demitiu, e eu vi do Mauro Ricardo que ele não tinha traquejo, ele não tinha tino, ele não tinha vocação para ser secretário. Bom, vamos seguir aqui falando ainda de prefeitos e orçamentos municipais, falando da Marcha dos Prefeitos lá em Brasília. De Pires na mão, prefeitos de todo o país participam da 22ª edição da Marcha Brasília em defesa dos municípios, que começou ontem, segunda-feira, e segue até a próxima quinta. As principais reivindicações ao governo federal e ao Congresso são o aumento de 1% no fundo de participação dos municípios e a reforma tributária. Os prefeitos pedem ainda que as novas regras da Previdência, caso aprovadas, passem a valer automaticamente também para os municípios. Acho que para a gente começar a discutir isso, a gente precisa falar primeiro do Pacto Federativo, né? Como é que essa arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios... Eu acho que isso o Milton Flávio pode falar melhor, porque ele
foi deputado estadual e conhece bem isso. A gente sabe que os municípios ficam com uma parte muito pequena dos recursos. Ao mesmo tempo, a gente também está vendo que o governo federal está quebrado, está precisando fazer a reforma da Previdência com urgência, para poder passar mais dinheiro para os estados, que vários deles já estão sem fazer folha de pagamento, para que os estados e também para os municípios. Parece que o Paulo Guedes, se não me engano, falou alguma coisa ontem, que do fundo dos royalties, né? Do fundo social, né, do pré-sal, que foi criado, acho que 70%, 80% disso vai para os estados e municípios, que eu espero que eles exijam que esses estados e municípios façam um ajuste fiscal para não continuar a sangria, né? Eu acho, Mauro, o André tem toda a razão, né, quando ele fala isso. A primeira coisa é sanear o município, né, acabar com essa farra, né, dos orçamentos que nós vivemos no passado. Porque senão é sangria, é enxugar gelo. Você vai dar dinheiro e o dinheiro vai sumir. E aí está aí o nosso ex-governador do Rio de Janeiro contando para a população de maneira escancarada a vergonha que tem sido nesse país as administrações públicas, sobretudo do Rio de Janeiro. Isso que o Milton está falando, o Mauro e aqui a mesa, é importante, porque aqui a coisa foi ficando tão ruim, que a gente ouve o ex-governador do Rio de Janeiro denunciando, falando coisas que ele participou, quase sorrindo. E a gente já não se choca tanto, tem que ficar chocado, porque é uma aberração aquilo que nós estamos vendo. Né? Viu, Mauro? Então, a primeira coisa é você ter um rigor maior, punições mais céleres, porque não adianta punir quando o indivíduo tem 80 anos de idade, ele tem que ser punido no momento em que ele executa ou que ele pratica o seu crime. Né? E a terceira coisa é que o André falou, os municípios vêm sendo onerados de maneira progressiva. Na área da saúde é a área mais gritante. Né? No passado, o governo federal era o grande responsável pela saúde pública do nosso país, depois ele compartilhou e repartiu com o Estado. Hoje, eu diria que o grande penalizado nessa história é o município. É o município pequeno, então, coitadinho. Eu gostaria de ouvir o Estácio falar alguma coisa agora, porque eu tenho uma pitada em relação aos municípios, aí que eu gostaria de deixar claro. E só para... o Fundo de Participação dos Municípios tem dinheiro do Imposto de Renda e tem dinheiro do IPI. Economia do país parada e os prefeitos pedindo aumento de 1% nesse fundo. A conta não fecha, né? Pois é, bom, primeiro quero dizer que pela nossa conversação, que é uma aula de direito público. Então, eu, na minha área aqui trabalhista, estou aqui realmente degustando aqui, pegando experiência. Agora, com relação a desde os buracos e tal, uma conta simples, daria 1.000 buracos por dia, né? Pelo que a gente conversou aqui, já tem que ter tapado hoje uns 300. E com relação aos municípios também, conheço o município da Praia, onde eu moro, onde eu passeio, onde eu moro, em Cotia também, é uma farra, é um absurdo. Desde que eu fui para lá em 2002 até hoje não melhorou nada, piorou. Enfim... E com relação eu havia ouvido do ministro Guedes dizendo que iria inverter a pirâmide, dizendo que a base de toda a arrecadação seria aos municípios. Isso que eu queria ouvir da mesa, pessoas aqui, né, com experiência, como é possível isso? É via Congresso? Como poderia deixar os recursos mais nos municípios? E aí a preocupação, como que os prefeitos e vereadores dos municípios iriam administrar isso daí, né? Então, aí já vem uma questão que no Brasil se torna inadministrável, que são 5.570 municípios. Nós temos mais da metade desses municípios com menos de 5.000 habitantes. Só que nós temos 5.570 prefeitos, aí multiplica por pelo menos 9 vereadores nos municípios menores, e aí você vê o peso da máquina administrativa. Hoje, o melhor empregador do Brasil é o poder público, seja o município, o Estado e a União. São que mais contratos, porque o mercado privado não tá, ele fica muito vulnerável às questões econômicas e financeiras. Não há como você administrar uma estrutura como essa. É muito município. Então você pega um estado como Minas Gerais, que tem 856 municípios, ou São Paulo com 645. Olha a pujança enorme. Mas, gente, município que não dá, é passagem. Eu voei muito tempo de helicóptero. Mas eles já estão feitos. Não, mas tem mais. No Congresso hoje você tem mais 300 e poucos para serem criados. Isso é aberração, então, mas isso é responsabilidade muito dos governadores. Mas entenda que nós estamos falando de uma coisa.
Se você tiver é 10 uma filhos, aberração. se você tiver 10 filhos Cada numa família e tiver 3, município a administração é diferente. cria a Câmara de Vereadores, A quantidade de dinheiro é a mesma. vereadores com salários. Pois é. Que, aliás, é uma coisa que eu não entendo. Vereador ter salário, eu acho que dos poucos Pois é. lugares do mundo é aqui. Porque o Só no vereador, Brasil. ele não precisaria trabalhar todos os dias. Não, e não trabalha, Ele não é que ele não tem- precisa. Não, Não trabalha. trabalha. Aonde? Pelo menos aqui em São Não, Paulo, São Paulo, os São vereadores Paulo, trabalham. Não, São mas Paulo. o conceito é o mesmo. O vereador deveria Nossa, estar para gente. algumas votações e fazer algumas leis. Tudo que São Paulo não precisa é mais leis. Nós precisamos que cumpram as leis e ter menos leis. Mas essa coisa de criar município é uma farra do boi. Pois é. Isso vai onerando as contas cada vez mais. Agora, Você depois vai que você inchando já o poder tem- público. Eu quero dinheiro. Metade dos municípios do Brasil só sobrevive com a verba que vem da União. Não tem mais, não tem recurso. Ele não produz nada, ele não tem nada para produzir, ele é totalmente contraproducente. E criando mais. Então é a questão política, desculpa só essa, vai lá. ou seja, é a questão política acima da gestão pública. Que aí vem, o gestor público pode ser qualquer pessoa responsável, e deve ser. O gestor público tem que ser uma pessoa responsável, que aplique a lei. Você não tem que criar nada. Agora, quando você muda a todo momento a própria lei, você muda por conta. Ah, eu não vou fazer mais isso, eu vou passar a fazer isso. Não, já está aprovado, você não pode mudar. Essa própria deliberação que eu vou mudar o eixo, já está dito o que eu posso fazer. Roberto, mas isso que você está colocando, e o Vale, né, o André foi embaixador fora do nosso país, o tratamento que nós damos aos nossos políticos, você não vê repetido em nenhum país. lugar do mundo. Você vai na Alemanha, vai conhecer o gabinete de um deputado federal. Sim, na Itália, que não é o paraíso da austeridade, deputado não tem gabinete. Pois é. Você entende? O cara usa o seu próprio Transporte carro. público? Usa o seu próprio Transporte carro. público, transporte não tem? Uma reforma né? política muda esse estado de coisas? É possível chegar nesse nível, Milton? Eu acho fundamental. Acho que muda na hora que você tiver o voto distrital, que o eleitor vai estar mais próximo do deputado e, portanto, estará olhando o que esse deputado faz, ou o vereador, o que ele faz a cada dia. Né? Aí eu acho que muda. Eu gostaria, enquanto a gente conversava aqui, eu fiquei pensando, né? Meu pai foi vereador em Birigui, acho que durante 16 anos. Não ganhava nada. Era doação pro bono. E eu me lembro que a Câmara Municipal de Birigui tinha uma qualidade muito alta. Eram professores, eram médicos, era disputadíssima a eleição. Eu tenho absoluta convicção que o perfil da Câmara Municipal de Birigui hoje, que paga, é seguramente muito inferior do ponto de vista de formação técnica, de formação cultural, daquela Câmara que você não pagava para ninguém ser. Tem As quase pessoas certeza tinham disso. orgulho de participar daquilo. Então, eu acho que nós vamos tomar um pouco de cuidado. Eu acho que a cidade de São Paulo, as grandes cidades, exigem do seu vereador um pouco mais. Mas eu acho que a coisa está ficando, na minha opinião, muito complicada. Né? Essa criação de municípios é uma irresponsabilidade. Tô criminoso. É uma irresponsabilidade. Eu me lembro quando eu fui deputado, e na minha região tinha um município, aliás, existe ainda hoje, e eu era muito amigo do prefeito, chamava Quadra. Ele não tinha nada. Ele foi subtraído, né, de Tatuí, e se Tatuí não desse lá um caminhão velho, não desse um carro, não sei o quê... Ele é passagem, ele não tem nada. Ele não tinha a menor condição de administrar a cidade, ele não tinha nada. Exato. Absolutamente nada. Tem muitas localidades, muitos distritos aí pleiteando a transformação do seu status em município e tal. Quer dizer, já são uns 5.570 em todo o Brasil. É possível uma mão inversa disso? Quer dizer, municípios deixarem de ter esse status e voltarem a Você pode ter lei para qualquer cenário, contanto que tem interesse político de que essa lei venha a existir. Sim, mas não existe. A fusão, a junção, não seria novidade. O problema é que não há interesse. Novidade a gente sabe que não. Pois porque o Rio de Janeiro e a Guanabara, o Niterói e a Guanabara, o Rio de Janeiro se juntaram dois estados. Mas imagina se você vai ver algum vereador votar na fusão do município. Sonho de uma noite. Só que o vereador ele tem um tempo útil ali muito pequeno. Na realidade, se a gestão maior pensar de uma forma maior, macro,
A micro tem que atender, porque o vereador ele pode adaptar daqui, ele não altera uma lei, ele altera dentro do seu município, dá para conseguir sim, contanto que tenha boa vontade. Agora precisa ver quem quer mexer nesse vespeiro, porque tudo é voto. Então ninguém Tudo é vai voto, mexer né? nesse vespeiro. Agora, vamos para outro assunto. Vamos lá, Sem vamos perder tempo. Mas mudar eu de acho, assunto e vamos só para... para deixar, Mauro, só para deixar registrado, né? Eu acho que o Andréia colocou, só para ficar registrado, a maior das mudanças políticas, além da redução dos partidos políticos, é o voto distrital. Enquanto você não tiver o eleitor próximo do seu eleito, nós não temos chance nenhuma. Vamos lá, perguntas do público, vamos ver se a gente consegue fazer todas, uma para cada um, começando com o André Matarazzo. Uma administração sua, aqui quem pergunta é Luciano de Itaquera. Eu não entendi aqui direito. Bom, mas vamos lá, numa administração... Ah, sim, tá certo. Uma administração sua, poderia haver uma grande expansão das ciclovias, como ocorreu na gestão Haddad? Olha, poderia sim, só que não atabalhoada, como aconteceu na gestão Haddad. Eu acho que você pode melhorar muito as ciclovias, pode ser ampliadas, levando em conta os lugares, porque você tem que levar em conta que a cidade de São Paulo, em vários lugares, se você põe uma ciclovia na frente, você mata o comércio de determinada avenida, são os empregos. Então, E tem muito disso por aí. eu dou um exemplo de uma ciclovia que estaria no mesmo lugar sem atrapalhar, na Rua Boa Vista, no centro de São Paulo. Você tem a Rua Boa Vista, paralela a ela, do outro lado dos prédios, paralela, 30 metros. Você tem a Rua 15 de Novembro, larguíssima, toda de pedestres. Por que não ter posto a ciclovia lá e não atrapalharia em nada a entrada do centro da cidade? Então, eu acho que, claro, a bicicleta é uma alternativa cada vez maior, ciclovia é uma necessidade, e você pode fazê-las com mais bom senso do que foi feito aqui em São Paulo, ampliando a rede, como tem em Nova York, por exemplo, tem uma rede boa que em lugares, inclusive, divide pedestre e ciclovia sem problema nenhum. Já que você falou da Rua Boa Vista, e seguindo a Boa Vista, ali no final à esquerda, a Rua Libero Badaró, você tem a Isso. ciclovia do lado esquerdo, e imediatamente do lado direito da ciclovia existe o estacionamento de Zona Azul. Quer dizer, é uma via ali de estacionamento no meio da rua. Então, Né? Isso se repete em mas outros lugares. isso não foi gestão do Fernando Haddad. Sim, veio depois, mas puseram a ciclovia para o meio da rua. Não, a ciclovia primeiro, depois a Zona Azul, E depois, veja, depois e o lá tráfego. tudo errado, porque o centro da cidade você tem aqueles calçadões. É. Nos calçadões você devia ter ciclovia, até porque fim de semana não tem um pedestre e as pessoas gostam de passear de bicicleta. Alguns calçadões comportariam ciclovia sem problema nenhum, mesmo durante a semana. É uma questão de planejar. E, olha, cidades mais complexas que São Paulo, você vê Nova York, na região nova lá do Sorro, por exemplo, muitas ciclovias, elas têm a ciclovia separada, né, no chão, de repente, em alguns lugares, quando a rua não comporta, o que acontece? Ela vai para a calçada e tem a placa avisando os pedestres. Aqui passa a bicicleta. Não está marcado que ele não pode andar ou que a bicicleta não pode subir, apenas o alerta para os dois que lá é local de bicicleta, atenção. Né? Então dá para você fazer usando bom senso e planejamento. Milton Flávio, Jaime de Jardim Bonfilholi pergunta, com sua experiência política, por que o senhor acha que Márcio França teve quase 1 milhão de votos a mais que Dória na cidade de São Paulo? Acho que não preciso eu explicar, né? Todo mundo sabe, a população de São Paulo não aceitou, não entendeu a saída do prefeito. Eu acho que isso é natural, aconteceu de maneira semelhante, não igual, né, quando o Serra foi governador, mas o Serra mostrou para a população de São Paulo que aquela transição era importante, era necessária, e fez uma gestão relevante como governador, e o Kassab fez e completou a gestão inicial de maneira adequada, tanto assim que foi reeleito. O único prefeito reeleito até hoje. Até hoje. Né? Então, eu diria o seguinte, quer dizer, né, o discurso que o Dória utilizou, e que precisa ser comprovado, é de que ele deixava no seu lugar o seu prefeito, que havia sido eleito com ele, como foi o Kassab, que manteria os compromissos que ele havia assumido com a população e faria uma gestão eficiente, tanto quanto ele havia se comprometido com a população. Cabe agora ao Bruno Covas comprovar
que a regra foi mantida. Para o doutor Estácio, a Marta de São Vicente, o que as pessoas que recebem aposentadoria rural podem esperar da nova Previdência? Quer dizer, claro, o projeto de reforma, se vier a ser aprovado. Esse é um ponto que está pegando, o BPC também está pegando, pode até ficar de fora, né? Pois é, na verdade, então, eu atuo na área trabalhista, né? Aí é uma área mais voltada à Previdência, viu, Marta? Agora, eu também ansioso como você para entender e saber o que vai ser aprovado, né? Porque tudo que está sendo veiculado até agora é o projeto, mas a gente vai ter que saber o que foi aprovado para aí sim a gente começar a estudar, entender e poder mandar uma explicação melhor, né? Lembrando que o parecer do projeto de reforma da Previdência chega hoje, se já não chegou, Está chegando, né? Agora. Está chegando agora, na comissão especial lá na Câmara dos Deputados. Aí a gente vai ter uma luz, né? Aí vamos ver o que está de Que fato. pode ser encaminhado mesmo. Uhum. E para o Coronel Roberto Marcos de Pinheiros, depois de quase 25 anos no governo do Estado, qual é o legado que o PSDB deixa na segurança pública? Bom, foram gestões que aparelharam a estrutura de segurança pública em equipamentos. Eu sou de uma época que você não tinha colete, a prova de balas, você tinha um armamento muito precário. Então, nós tivemos uma otimização muito interessante nos equipamentos. Não houve uma composição salarial adequada. Hoje nós temos as polícias de São Paulo entre as piores remuneradas no Brasil, sendo que nós temos o estado mais pujante que sustenta 60% do Brasil. Então, essa questão ela é realmente difícil, porque não houve essa priorização de valorização do profissional. Em relação a condições para que esse profissional possa prestar um serviço, houve um aparelhamento que nós não temos cenário para comparar, inclusive. Então, nós temos uma outra polícia. A polícia do estado de São Paulo hoje está considerada entre as melhores da América Latina, da América Central, da América do Norte. Então, a gente não perde muito. Claro. Só perguntar, você quer dizer que foi equipada a polícia? Equipada, eu disse exatamente, ela recebeu equipamento estruturado. Agora, os humanos... dentro da... Estou falando de uma conotação, é conotação. A polícia está muito bem equipada, a polícia de São Paulo é referência no Brasil, no mundo. Ela leva bons legados para o resto do mundo, inclusive nós temos a estrutura aérea de São Paulo que superou Nova York e Los Angeles. Então nós temos um destaque, claro, né? Até porque a gente ouve e eu me sinto absolutamente responsável para fazer as defesas. São Paulo é o estado que tem a melhor segurança do país. Pois é, os nossos números, as estatísticas mostram. Só que ainda tem, porque a gente deveria acompanhar, para que eu pudesse falar que uma gestão de um partido tenha aquinhoado, né, o Estado dentro desse cenário público da valorização do homem. Hoje nós temos um déficit na Polícia Civil de quase 50% do efetivo e na Polícia Militar de 10% a 15% de déficit daquilo que já está, a lei já autorizou. Você tem um efetivo que precisa ser complementado. Então, na valorização desse profissional, deixou bastante a desejar. Então, nós temos, apesar disso, uma das melhores polícias do mundo. Então, se tiver um complemento disso, se a nova gestão, ou novas gestões, ainda continuamos com o PSDB, começar a focar nesse profissional, acredito que nós, se já somos uma das polícias mais qualificadas do mundo, seremos a melhor polícia do mundo. De onde vem a sensação de insegurança do cidadão? A sensação de segurança ela vai existir, porque o que o poder público pode propiciar é sensação de segurança. Então você tem policiamento ostensivo... Desculpa, eu fui assaltado na minha casa e 3 vezes na rua em pouco tempo. Há muito problema ainda, a gente precisa reconhecer isso, como reconheceu-se lá atrás, para continuar avançando. Se começar a achar que está tudo ótimo, é só sensação. Mas vamos entrar... É o que o Milton Flávio falou, é o melhor índice. Por quê? Porque estava péssimo, a gente avançou. Precisa continuar achando a realidade. Se não conhecer o problema, não reconhecer o problema, não se avança. Pode estar bom aqui na Avenida Paulista, mas vai ver no Jardim Ângela, em Cidade Tiradentes. Então, deixa eu só completar a minha resposta. Precisa completar. Porque... Só concluindo. Precisa avançar, precisa prestigiar, porque temos que lembrar também que polícia aqui no Brasil, até tempos atrás, ela no sábado apanhava do bandido, no domingo apanhava do jornal do dia e na segunda apanhava do governador. Quer dizer, a polícia poder fazer o seu trabalho sem truculência. E é importante o sem truculência, porque ontem nós já vimos aí o que aconteceu lá no Rio de Janeiro,
que mataram aquele Músico, né? músico sem a menor razão. Não foi a polícia, no caso. É isso. Mas a gente não pode dar licença de matar, mas também tem que respeitar e compreender o trabalho dos caras. Então, né? a valorização profissional do homem, a valorização do homem é o que está faltando, é o que a gente está dizendo. Se nós temos algo que está dentro de um cenário, pelo menos de elogio, pode ter muito a melhorar. Isso que você falou, eu acho que o governador Dória vai fazer, é o negócio de completar os quadros das polícias. Pois é, Tem que ter pois mais é. gente. A Só população cresceu. Um minuto para mim, porque essa questão de segurança é um dos grandes aclamos da sociedade. Você tem que prestar um bom serviço, isso é na área médica, na área da saúde, o vilipêndio do profissional. O profissional é mal remunerado na saúde, na educação, a qualidade cai. Isso em qualquer cenário. Então precisa revalorizar esses profissionais em questão de segurança. Não, o poder público tem o dever, mas a responsabilidade e o direito é de todos nós. Então, nesse cenário de segurança, não é jogar para o Estado toda a insegurança. Nós temos que tomar precauções, fazer nossas medidas, o município tem que dar segurança primária. Então, são uma série de vetores que fazem com que a sensação de segurança possa melhorar. Coronel, já concluiu o tempo do programa se esgotando. Doutor Estácio, 15 segundos para o seu fechamento sobre os nossos temas aqui colocados hoje. Bom, primeiro quero agradecer e parabenizar todos da mesa, porque realmente foram temas importantes, diários, né? Problemas, deficiências do nosso município e já evoluindo para a segurança também, que eu me sinto também vítima a cada dia, e dizer que foram assuntos que sempre está aí no programa A Gente que Fala. E agradecer, um grande abraço a todos aqui da mesa. Doutor Milton Flávio, sua palavra final. Prazer estar aqui de volta, reencontrar o André, um grande amigo, pessoa que eu admiro, e só aqui deixar aqui um registro. O Dória, enquanto prefeito, contratou todos os guardas metropolitanos que haviam sido concursados, todos. Era um compromisso dele e ele efetivamente cumpriu com ele. Por isso que eu acredito naquilo que o André falou, que ele vai contratar mais gente. André Matarazzo, sua palavra final, por favor. Não, queria agradecer muito o convite aqui para o Gente que Fale, que me proporcionou uma coisa interessante, porque o Milton Flávio, eu estava afastado dele por divergências políticas há bastante tempo, e nos reencontramos aqui com a mesma convergência de ideias que sempre tivemos, o que foi muito bom, e foi graças a vocês. Ainda bem que o programa Gente que Fala, a mesa do programa Gente que Fala, proporcionou esse momento. Quero agradecer a presença de todos, o empresário André Matarazzo, o médico, sempre deputado estadual Milton Flávio, o advogado doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, especialista em direito trabalhista, o coronel PM Roberto Alves dos Santos, que foi subprefeito lá na Zona Leste, Vila Prudente e Sapopemba. Obrigado a todos pela presença. Aqui no programa Gente que Fala de hoje, na mesa do som, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, a direção de produção de Zenilda Salvato, a direção geral do jornalista Fausto Camunha. Agradecimento a você de casa que nos acompanhou. Tchau e até a próxima edição do programa Gente que Fala.